e a Nara vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 15. Somente lobos caem em armadilha de lobos, leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malzinado. És o que vives interiormente e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado, ou ficarás pior porque é combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. Bem, este capítulo, ele nos leva a refletir sobre uma questão muito delicada. Por que às vezes a gente se incomoda tanto? Por que a gente dá tanta importância ao julgamento, à acusação, à crítica ou à calúnia que fazem contra nós? Isso quer dizer que devemos estar com uma autoestima muito baixa, uma ausência de autoconfiança, de fé em Deus e principalmente em nós mesmos. Isso também faz com que a gente deixe de se valorizar. O que o outro pensa de nós é problema dele. A opinião dos outros não vai nos tornar melhores nem piores. O que vale realmente é quem somos de verdade, somos internamente. Daí a importância do autoconhecimento. Temos que proteger os nossos sonhos, nossos ideais e a nossa essência. Vamos viver de maneira tranquila e confiante, sempre de mãos dadas com Jesus. Procurar ter sempre uma conduta correta, andar por caminhos certos, procurar praticar a caridade e evitando cometer erros. Vou terminar aqui citando uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, onde Jesus disse que só lobos caem em armadilha de lobos. Isso quer dizer que ovelhas não caem em armadilha de lobos. E se eu já sou uma ovelha, é porque eu não me permito mais fazer coisas que um lobo faria. Por mais que tente nos prejudicar, não vamos prestar atenção. Mas o fato da gente não se importar com o que vem de fora não quer dizer que devamos interromper a nossa busca de aprimoramento íntimo. Vamos seguir em frente e acreditar na nossa luz interior. Uma boa palestra a todos. Jesus, nosso mestre amigo, que nos ilumina e nos acolhe nos braços nesta tarde de hoje. Aqui viemos nos fortalecer, Senhor, para os desafios diários e para a superação íntima, como pedimos, não só por nós, mas também pela Márcia Coronha, trabalhadora da casa, que preparou o estudo para nós nos aproximarmos ainda mais de Ti, através da nossa mentora amorosa, que neste mês a homenageamos com o 9º aniversário da casa. Graças a Deus. Alô? Boa tarde a todos. Estou eu aqui de novo na quarta-feira. Hoje não tem saco preto para a gente brincar, né?
mas hoje o assunto é um pouquinho mais sério, mas não deixa de ser interessante. Então, mais uma vez, que a luz da espiritualidade maravilhosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e o entendimento do tema de hoje. E o tema de hoje é acasos providenciais. Esse mês, eu não sei se é o mês, a Iraci me corrija, mas homenageando a casa e homenageando Joana de Ângeles, nós vamos explorar capítulos de um livro, Amor como Solução, é isso? Então, nós temos como, talvez, a primeira palestra dessa série de capítulos desse livro, Amor como Solução. Esse nome já diz tudo, né? É o tema do livro, é o título do livro. São 30 capítulos e eu fiquei com 16, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia geral, nesse livro, a Joana explora o livro e ela inicia dizendo que nós estamos, há bastante tempo, evoluindo tecnologicamente, né? Já sabemos disso. E há muito tempo mesmo. Desde antes de Cristo, quando a gente teve a revolução o descoberta do fogo, né? 8.000 anos antes de Cristo, depois a revolução, a descoberta, a agricultura em si, né? A revolução agrícola, também antes de Cristo, e a revolução industrial, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós realmente sabemos que estamos evoluindo tecnologicamente. E essa evolução, ela, na maioria das vezes, talvez em todos os sentidos, ela é material, não é? Ela é para o nosso conforto? Ela é para a nossa sobrevivência? É para nós nos sentirmos mais confortáveis? Não é? Tudo, até o vidrinho da janela agora, tudo é para nos, né, confortarmos cada vez mais. Nem sempre tão saudável, né? Mas é sempre o conforto material, a questão a própria sobrevivência em termos de saúde, né? Isso a gente é inquestionável, essa evolução, e a gente agradece muito por isso, mas existe essa velocidade enorme da evolução tecnológica, mas e a nossa evolução moral? Como é que está a velocidade da nossa evolução moral? Então, a gente sabe que essa velocidade não é a mesma que a evolução tecnológica, estamos longe de termos o mesmo passo, né? Evolui tecnologicamente, que evolui moralmente. Seria uma maravilha, né? Com conforto, uma evolução moral, sabendo aproveitar de tudo, sem prejuízo para ninguém e nem para a natureza. Seria muito bom. Mas, então, esse atraso no avanço moral acaba trazendo para a gente, apesar dos avanços tecnológicos, muito sofrimento, muita tristeza, dor, desequilíbrios. Então, infelizmente, não estamos no mesmo ritmo, né? Trazendo muitos conflitos. Então, a Joana trata nesses capítulos todos um pouco de cada um desses conflitos e traz para a gente que esse atraso na evolução moral não é por causa de outro motivo a não ser as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Não é verdade? Vocês concordam? Estamos fazendo escolhas corretas ou escolhas equivocadas? Ou isso tudo está acontecendo por acaso? Porque lembro que o tema da palestra é acasos providenciais. É um capítulo do livro. E olha, como é que Joana é danada. Não é? Opa, você fez... Não? Ah, tá bom, desculpa. Então, tá bom. Bom, se não for, já era. Bom, mas vamos lá, acasos providenciais. E quando a gente para pensar nessas duas palavras, acasos providenciais, a Joana é esperta, muito inteligente e faz a gente pensar muito. Mas são duas palavras totalmente... Porque acaso, o que é o acaso? Aleatório, sem rumo, sem definição. Acaso é uma palavra que não tem, sem intenção prévia. Acaso é um acaso, né? E a providência? Providência é sinônimo de acaso ou não? Não. É uma determinação, né? É uma medida, é uma ordem, é uma atitude necessária. E olha o tema desse capítulo, acasos providenciais. Então, esses acasos não são meramente acasos, são todos providenciais. Então, é isso que a gente vai conversar sobre o tema. Bom, para explorar o tema, o que eu resolvi seguir? Resolvi seguir a ideia de que todos somos espíritos, nós somos espíritos encarnados ou desencarnados, né? Temos os desencarnados também, mas todos nós, independente de estarmos aqui ou em outra situação, nós estamos sob a influência de leis, né?
E nós sabemos que existem pelo menos 10 leis, né, que são descritas lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno. Nós temos 10 leis naturais ou divinas, entre elas a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da liberdade, a lei da adoração, né? Existem várias. E culmina tudo na lei do amor, da justiça, do amor e da caridade, né? Então, nós estamos aqui, mas sob a influência dessas leis. Se nós nos afastamos dessas leis, se nós fazemos escolhas equivocadas, certamente nós vamos ter respostas, efeitos em relação ao nosso comportamento. Isso quer dizer que, de acordo com as leis, sofremos menos, evoluímos mais. Distantes das leis, sofremos mais e evoluímos menos. Evoluímos menos, talvez não seja, demoramos mais tempo para evoluirmos, né? Por que eu falo de tempo? Porque nós até comentamos na palestra passada, né? Porque nós precisamos do tempo para a evolução e não da violência, obviamente, porque Deus não usa violência conosco para nós evoluirmos. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Através do tempo e da reencarnação, nós vamos aprendendo e aí sim aprendemos a fazer as escolhas corretas. Espero que estejamos mais próximos do que nunca de fazermos essas escolhas corretas. Mas tem um tema que está inserido dentro dessa questão de acasos providenciais que é interessante, que foi a revelação da lei de causa e efeito. Acho que todos já ouviram falar, né? A lei de causa e efeito, ela não foi descoberta, ela foi revelada. A doutrina espírita revelou a lei de causa e efeito. No Livro dos Espíritos a gente tem isso bem claro, foi no século XIX, mas ela tem uma relação muito grande com uma outra lei, que é uma lei física, que é a lei de ação e reação. Então, é uma lei física que foi descoberta e estudada por Newton, é a terceira lei de Newton, né? Lei de ação e reação. E, como exemplo, a gente tem a lei de causa e efeito. Elas são leis que muitas vezes são confundidas, são utilizadas como sinônimo, mas têm diferenças importantes. E eu achei legal trazer aqui para que a gente entenda melhor ainda o que significa a lei de causa e efeito. Isso voltando, se o tema é acaso providencial, e o acaso a gente sabe que não existe, vamos então explorar um pouquinho a lei de causa e efeito. Então, olha só, o que eu achei interessante. Lei de ação e reação é a lei física, a lei de Newton, e lei de causa e efeito, revelada pela doutrina espírita. Diferenças importantes, então. Características de cada uma. A lei de Newton é uma lei física, não é? Física. O que ela diz? Toda ação corresponde a uma reação, e essa reação tem a mesma força e densidade, né, contrária. Desculpa, e direção contrária, né? Mesma força e direção oposta. Então, é uma lei física. A lei moral, a lei de causa e efeito é uma lei física ou uma lei moral? Uma lei moral. Então, interessante. O processo da lei física de Newton, vamos lá, eu dei uma pancada aqui. Ou seja, essa é uma lei que eu estou fazendo uma força, e quanto maior for minha força, vai ser a dor que eu vou sentir na mão, não é? Essa é uma lei complexa ou não? Bateu, valeu. Mas e a lei de causa e efeito? Ela é mais complexa? Acontecem os efeitos das causas do mundo e que nós proporcionamos imediatamente, elas são tão claras, é fácil de perceber, é fácil de resolver. A gente não tem que estudar, avaliar, analisar para entender o que está acontecendo, é tudo que Joana traz para a gente. Olha que diferença. Uma é clara e a outra é bastante complexa. Como, quando e onde a gente pode observar as leis físicas, né, de Newton e a lei de causa e efeito? Bom, isso é interessante. As leis, a lei de ação e reação, a gente observa na Terra, onde tem gravidade, não é? É isso? E acontece entre objetos? Sim, entre coisas e pessoas, não é? Corpos se batendo, movimento de objetos, não é assim? É claro, e acontece no nosso planeta. Agora, e as leis morais? A lei de causa e efeito, que é uma das leis morais. A lei de causa e efeito. Ela acontece
entre as matérias, entre a caneta e... Né? Não? Bate? Não. Ela acontece entre pessoas? Pode ser comigo mesmo, uma relação intrapessoal? Eu posso entrar em conflito comigo mesmo. Eu posso ter um efeito em mim de acordo com relacionado a uma causa que eu mesma... Exatamente. Então, pode ser intrapessoal, pode ser interpessoal? Pode. E eu posso ter essa lei de causa e efeito atuando entre o encarnado e o desencarnado? Olha só como é complexo. Então, não é tão simples quanto a lei física. Eu posso ter o desencarnado, mas nós sabemos que, como essa lei ela não é circunscrita à questão da causa e efeito, ela atinge todo o universo. Ela pode atingir encarnados e desencarnados. Olha a responsabilidade, olha o entendimento da lei de causa e efeito. É interessante. Outra diferença, dependência do tempo. A lei de ação e reação, a gente já viu que ela é imediata. Enquanto que a lei de causa e efeito, ela é variável ou ela é variável? Você pode ter um efeito imediato, um efeito mais curto, um efeito médio, um efeito a longo prazo, pode resolvê-la, pode moldá-la, né? Ela tem uma configuração bem diferente. É interessante isso, né? Então, até para que a gente entenda que uma foi descoberta, a outra foi revelada, e a diferença entre as duas, apesar de existirem semelhanças, não é verdade? Então, tá bom. Explorando ainda mais essa questão, na pergunta 851 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: não. Direto e objetivo. Não, não há fatalidade. O espírito é o senhor de ceder ou resistir. Isso nós já sabemos, né? Uma das coisas que a gente aprende e comprova, e testa, estuda, duvida, critica, aí testa de novo, vê que é verdade, não é verdade? Então, isso a gente assimila a cada vez que a gente estuda e comprova e pratica a doutrina. Mas o que nós fazemos com essa questão e com essa resposta? Quando perguntam para a gente, fatalidade nos casos da vida? Não, não. Eu sou responsável, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece a nós e respectivamente aos outros, né? E eles dizem que, na maioria das vezes, é muito mais fácil, por orgulho, ou por desconhecimento, ou por qualquer outra, né, outra razão, das pessoas dizerem, não, é o destino. Né? Eles colocam, é a sorte ou falta dela que acontece. Porque quando você assume que está passando por uma determinada situação que é difícil, que é dolorosa e que requer um reparo, requer um olhar atencioso, o que você admite? Que você, de alguma forma, não fez uma coisa muito boa. Eu não vou usar a palavra erro e acerto porque é muito delicado, mas que você não foi assertivo e que você precisa rever. Então, imagina, se tudo aquilo que acontece comigo é reflexo das minhas ações, caramba, se eu estou sofrendo, quantos equívocos eu já devo ter realizado, né? Percebem a responsabilidade? Então, na maioria das vezes, é mais fácil a gente admitir a fatalidade, o destino, a sorte, do que realmente assumir a responsabilidade pelo efeito, sabendo, nós já sabemos que todo efeito tem uma causa. Isso é profundo. Não dá nem para fazer piada com um tema como esse, né? Porque o Divaldo sempre encontra uma forma de suavizar e Luísa também. Um dia eu chego lá. Vamos lá. Outro ponto importante de reflexão sobre esse tema, lei de causa e efeito. Logicamente, a gente não poderia deixar de falar de Deus, né? Porque se a gente está falando de lei de causa e efeito, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para a vida, e quando a gente olha para o mundo, não tem como nós não pensarmos que para esse efeito tão inteligente e tão maravilhoso, existe uma causa tão inteligente e tão maravilhosa, né? E que muitos acreditam que pode ter sido ao acaso e que a gente sabe que o acaso não é inteligente. O acaso é inteligente? Não. A gente sabe que não é. Então, eu trouxe aqui, eu sou fã do Rubem Alves, né? Eu sempre leio os livros e vejo palestras do Rubem Alves, que eu acho ele um educador fantástico. E ele disse assim, em uma das frases do livro dele: como não acreditar em Deus se há jardins? Olha a visão.
O jardim é a face visível de Deus, e essa face me basta. Sabe por que eu acho interessantíssima essa colocação de Rubem Alves? Porque eu sinto a mesma coisa. Tem gente que olha para o jardim e vê o quê? O jardim, colorido, florzinha, está lá bonitinha, morreu. Quando a gente olha para o jardim tem beleza, tem perfeição, tem perfume, tem alegria, tem cor, tem um processo bioquímico que é inexplicável. A reprodução das flores, a fotossíntese das plantas, que é uma das reações químicas mais complexas e, sabe, fantásticas que existem, aconteceu antes da gente chegar aqui. Então, ele até diz assim, a tarefa do educador não deveria ser só mostrar o jardim para os alunos, mas mudar a lente e olhar para o jardim de outra forma. Porque se os alunos enxergassem a vida dessa outra forma, o mundo estaria diferente. Olhar o jardim, como a palavra jardim, simples, não. É olhar com outros olhos, é o olho da admiração, é o olhar do amor. Isso é fantástico. Talvez por isso que eu me identifique tanto com essa colocação dele, porque eu vejo isso. Eu vejo beleza, eu vejo perfume, eu vejo... E não via. Eu não via. Eu aprendi a ver. Eu vou falar por quê. Porque teve uma época da minha vida que eu não estava muito bem, passei uma fase muito difícil e resolvi fazer algumas mudanças, né? Foi quase que impositivo, senão não ia dar certo. Então, eu estava realmente em sofrimento. E eu passei a ler, estudar, e o Espiritismo me ajudou bastante. Como eu passei a trocar as lentes da vida, colocar lentes novas, né, que não são as lentes normais, eu passei a ver tudo de forma diferente, ou quase tudo, né? Não vou dizer que... E é uma experiência interessante, tá? Eu pratiquei aquilo que o Espiritismo traz para a gente. Então, talvez por isso eu me identifique tanto com o Rubem Alves. Então, a gente sabe que também existe um provérbio muito conhecido que diz: pela obra reconhece-se o autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. Gente, a obra é fantástica. A obra é maravilhosa. E tem gente que diz, mas não é uma combinação acidental? Não é uma combinação meio imprevista da matéria? As coisas não foram se juntando, não foram se acertando? Gente do céu, não tem como. Olhe para nós aqui, há quantos bilhões de anos a Terra foi formada. Olha o que foi feito antes de nós estarmos aqui, para nós estarmos aqui. Se a gente estivesse aqui sem o reino mineral, como é que a gente ia começar a aprender a trocar átomos e a compartilhar átomos e formar moléculas? Foi lá no mineral. Como é que a gente já está aqui sem oxigênio? O reino vegetal tinha que vir depois. Olha que não podia, está tudo muito bonitinho. Como é que a gente ia aprender a questão da sensibilidade? O sol está lá, a planta vai lá para o sol. Aí tem aquele, já falei isso uma vez, né? Tem a tal da seiva bruta, seiva elaborada, raiz, pega alimento, começa, né? Vamos lá, então começando a despertar, é vida que está despertando. Como é que nós estaríamos aqui sem ter passado pela experiência dos animais, do instinto? Gente, não tinha como. Foi tudo muito bem. E o nosso corpo físico, perfeito. Eu estou falando do corpo físico e a sua construção, a sua idealização perfeita. Eu não estou falando da perfeição hoje, porque nós não estamos doentes, talvez, né? O mundo está doente. Nosso corpo não está perfeito, porque a nossa alma também não está perfeita. O nosso espírito está sofrendo muito, o nosso perispírito está cheio de marquinhas. E ele não é o molde do nosso corpo físico? Então, mas a construção ela é fantástica. Um dia a gente fala sobre isso, cérebro, coração, pulmão, tudo funcionando. Gente, é de uma beleza, Não tem... Bom, Einstein diz assim, vamos trazer um cientista, né? Porque é sempre bom quando o cientista faz sua colocação e a gente fica bem confortável. Ele diz assim, sem Deus, o universo não é satisfatoriamente explicável. Fantástico. Não é só através dos tubos de ensaio que a gente explica a vida, né? Tem coisas que não dá para explicar. Tem vários livros falando sobre isso. E também não é o tema de hoje. Vamos continuar. Mas, trazendo agora, não só a questão de causa e efeito em relação a Deus, mas trazendo para as nossas vidas, que é o que mais interessa aqui a nós, né? E é o objetivo de Joana. Quando eu estava, domingo, estudando um pouquinho para conversar com vocês, estava na hora do meu culto no lar, né? Aí eu abri o livro, o Evangelho, né? E aí caiu assim. Caiu o bem e o mal sofrer. E eu parei e comecei a refletir, né?
A recompensa da resignação e coragem diante de um sofrer será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Eu comecei a perceber que esse texto e tudo aquilo que estava relacionado a esses textos estava totalmente voltado à lei de causa e efeito. Quanto maior o efeito positivo, quanto maior a causa, se ela for positiva, o efeito mais positivo. Quanto maior o negativo, maior vai ser o seu efeito negativo. Quanto maior a aflição, que é o resultado, a sua causa também foi grande. Então, eu falei, caramba, aí eu estou estudando causa e efeito, abro aqui e vejo uma colocação de bem e mal sofrer que tem toda a relação com a lei de causa e efeito. Falei, interessante. Mas vamos continuar. Tudo bem, Márcia, entendi a lei. Mas, apesar da lei ser perfeita, os nossos corpos terem sido criados com a proposta de serem perfeitos, né? Mas por que a gente sofre tanto? Você está falando, mas podia ser tão diferente. A gente podia sofrer um pouco menos, né? Podia resolver as coisas numa dificuldade só e aí, agora eu sou feliz. Bom, vou trazer aqui a reflexão de Guimarães Rosa, e que acho que todos conhecem, que diz assim: o animal satisfeito dorme. O que isso quer dizer? Se nós resolvêssemos a nossa vida com o primeiro problema e nós não fizéssemos mais nada, nós teríamos estímulo para continuar vivendo? Nós iríamos alcançar o objetivo real, que é a perfeição, que é o amor, que é a felicidade? Então, quando ele diz, o animal satisfeito dorme, o animal é o animal. Ele acabou de comer, dormiu, e ele só vai levantar para comer de novo, não é? É um dos objetivos principais. Mas e o homem? O homem, naquela escala que eu falei, mineral, vegetal, animal e o reino nominal, o homem veio e ainda teve a maravilha do espírito, né? Que veio, o nosso espírito aprendeu desde a pedra lá até chegarmos ao homem. Não foi aqui no homem que o espírito, foi uma evolução. Então, o ser humano plenamente confortável, ele acomoda e perde energia. Vocês concordam com isso? Se não tivesse estímulos, vamos lá, vai em frente, continua, ainda não está bom, aí sofre de novo, aí acerta, vibra, aí erra, ai meu Deus, lá vou lá de novo, lá vou lá. Não é mais ou menos assim? Ai, agora tomara que dê uma paradinha, porque agora está uma fase boa, né? E daqui a pouco, pum, vem outro. Aí você, estava tão bom. Mas é mais ou menos isso. Vocês conhecem o professor e filósofo Cortella, que tem feito assim, uma série de palestras sobre isso, né? Ele tem um livro que diz, nós não nascemos prontos. E, apesar de não ser um livro que... Ele tem até algumas abordagens espiritualizadas, né, bem interessantes, mas ele diz assim, a satisfação conclui, ela encerra, ela termina, ela calma e ela amortece. É isso que a espiritualidade diz para nós fazermos? Olhar para o problema, resolver o problema e, eu vou ficar aqui quietinha. Será que vai? E agora? Eu não vou nem me mexer, com medo de acontecer alguma coisa. E acontece. Né? Vai acontecer um raio, uma barata, um problema, vai alguém te telefonar para falar alguma coisa para você resolver. Não tem jeito. Não tem jeito, você vai ser estimulado. Deus tem um plano para cada um de nós, Ele não vai deixar ninguém sozinho, solitário. Vocês conhecem alguém que... Uma vez, alguma época atrás, eu já tinha passado por certas dificuldades, eu olhava para as pessoas do lado e falei, será que elas estão sofrendo que nem eu? Será que essa pessoa não sofre? Porque as pessoas expressam ou não o seu sofrimento, se movimentam ou não em relação ao seu sofrimento. Então, como eu era inquieta para descobrir o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, eu olhava para o lado e ficava, meu Deus, ela não tem sofrimento nenhum. E, gente, aí eu vou dizer para vocês o que eu fiz. Eram tantos, e foi uma época assim que aconteceram pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez. Aí eu comprei 2 livros, vou dizer até para vocês qual foi o livro que eu comprei. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esse livro existe. E ele me ajudou muito. Foi o início do estudo espírita. E a outra coisa foi os nossos filhos são espíritos, porque um desses eventos o meu filho faleceu. Então, nossos filhos são espíritos, foi assim, me salvou, porque eu entendi muito, foi a partir daí que... Então, parecia que Deus realmente tinha um plano para mim, né? Ela está muito quietinha, ela. Aí deu a primeira, não me mexi. Ih, não fez sucesso, vou dar a segunda, pá, vou dar a terceira. Aí tem uma hora que... Aí eu falei, não, agora ela foi.
Falei que não ia brincar, acabei brincando com coisa séria. E, né, a gente tem que transformar as coisas em coisas positivas e olhar para frente, né? Graças a Deus. Então, eu vou falar uma coisa realmente engraçada que eu achei. O Mário Cortella, né, o professor, ele disse assim numa das palestras, eu anotei essa, tá, Iraci? Diz assim, quem nasce pronto vira utensílio. Um fogão, uma geladeira, uma panela. Eu falei, gente, é verdade. Aquele que nasceu pronto e que não precisa evoluir, que não sofre, que não tem desafio, que não lê, que não chora, que não se emociona, é uma geladeira. Você liga o fogão, pá, tá. Eu achei o máximo isso. Não é isso. A proposta que Jesus trouxe de renovação, né, de Joana, que traz só verbos para a gente, né, é bem de movimento, né, é de coragem, é de energia, é de reflexão, é de mudança. E ninguém muda parado. Vamos lá. Aí, para concluir algumas colocações desse autor do Cortella, ele diz assim, paz é aquilo que você quer. É só o que você quer? Não. Paz é aquilo que você quer, aquilo que você pode e aquilo que você deve. Ai, fiquei assustada com isso. Porque paz não é só aquilo que eu quero, não é? Se paz fosse aquilo que você quer, você estaria em paz agora, não é? Eu quero paz. Então, se eu quero paz, eu vou fazer isso. Se eu quero, eu faço e consigo. Mas não é. É aquilo que você deve e aquilo que você pode. Cadê as leis universais? Elas estão aqui. Elas estão embutidas. Então, é um caminho bacana, para não dizer difícil. É um caminho bacana, para nos estimular, né? É um caminho bacana. Tem muita coisa. Mas agora, eu vou mudar um pouquinho do rumo dessa prosa e vou ter que ser bem rápida. Não vou usar o quadro, senão não vai dar para acabar. Eu estou falando da nossa... estamos falando do acaso providencial, que o acaso não existe, existe a lei de causa e efeito, Deus está aí e mostra que todos os efeitos têm uma causa inteligente. Falei um pouco de ação e reação, do sofrimento, e agora temos que falar de nós, né? Nós estamos aqui por acaso, né? Como é que é feito isso? Existe toda uma programação reencarnatória. E essa programação reencarnatória, ela é bem diferente daquilo que a gente estuda na escola, né? Quando o espermatozoide, que são 200 milhões a 500 milhões de espermatozoides numa vez só. Só vai um ou dois. A cabeça cheia de material genético e uma cauda, né, para ver quem consegue lá. Mas nem sempre é o mais veloz, o mais forte que vai. Porque não é aquele. E os óvulos? A gente tem 2 milhões de óvulos lá guardadinhos para a nossa vida. Só alguns amadurecem e só poucos, né, na fase da mulher, é que alguns vão lá e são fecundados. Será que é o acaso? Esse espermatozoide correu mais. Não é. Existe Deus, que tem um plano para cada um de nós e que também tem todos os espíritas, os geneticistas espirituais, trabalhando para juntar o melhor espermatozoide com o melhor óvulo que vai dar um resultado que você precisa. Fora que nós temos o nosso pai e a nossa mãe, que também estão trabalhando, que são trabalhados nessa experiência genética divina e maravilhosa. O acaso a gente risca, porque ele não existe, e ainda tem alguns espíritos que ajudam e outros que atrapalham. E ainda tem algumas modificações que acontecem interessantes. A pessoa tem que ser músico, porque a programação dela é para música, mas o pai e a mãe, e a gente sabe que a arte e alguns dons, né? Mas ele tem que ter mãos boas, ele vai ter que ter um dedo adequado, ele vai ter que ter um conhecimento musical. Então, vamos dar uma ajudinha? Então, tem coisas que a nossa genética nem consegue explicar. Como é que veio isso nessa pessoa que o pai tem assim e a mãe tem assado? É raro, né? Mas isso acontece. Então, a nossa programação reencarnatória, ela é muito delicada, ela não é realmente ao acaso, com certeza nós já sabemos disso, e nós temos também, junto com todo esse programa espiritual, nós temos o nosso modelo organizador biológico, né, que é o perispírito, né? E porque nós somos o que somos hoje ou o que nós fomos nas outras vidas? Nós somos o que somos hoje e está acabado. O nosso modelo é um modelo de passado,
que vai refletir o presente, mas ele é rígido, flexível, estamos cheios de furinhos lá no nosso perispírito. Não dá para consertar ou dá para consertar? Dá para consertar. Ai, que alívio. Quando eu entrei na casa espírita, disseram que a gente podia consertar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, porque eu devo estar toda furada. E aos poucos eu fui entendendo que a gente poderia reestruturar o perispírito e melhorá-lo e modificá-lo, e isso realmente é muito interessante. E o espírito tem consciência das provas que ele vai passar? Depois que nasce, não, mas ele participa da programação reencarnatória. Mais ou menos, de acordo com o grau de evolução dele. Às vezes ele nem participa, fica só lá de olho, mas ele sabe tudo aquilo que vai ter que passar. Mas não tem jeito dele vir assim de surpresa? Não, quando a gente entra numa escola, a gente sabe qual é a matéria que a gente vai ter que aprender, as matérias que a gente vai ter que aprender. Então, nós sabemos exatamente. E a gente aceita. Márcia, você aceitou tudo isso? Iraci, você aceitou tudo isso? Aceitou. Ela aceitou passar por tudo isso. E olha que maravilha. Aceitou e provavelmente está marcando lá as cruzinhas de tudo aquilo que ela se comprometeu. E a gente fica com medo na hora. Como é que a gente se compromete tanto? Porque o mundo espiritual é diferente do mundo aqui na Terra, gente. Aqui a gente tem medos, nossa, no mundo lá é tudo transparente, não tem essa. Olha, a oportunidade está aí, vai ou não vai? Lógico, é mais difícil encarnar, dizem, né, do que, eu não sei exatamente, mas do que desencarnar, porque é um desafio e tanto. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Então, não é o acaso, gente, está programado. Então, que a gente possa passar a interpretar ou entender os acontecimentos da vida de forma diferente, né? Eu acho que essa é a maior mensagem que esse texto traz. E o que a Joana traz para a gente, por exemplo? Acidentes não acontecem por acaso. Quem ganha na loteria, puxa vida, está achando que está feliz, vai ter um comprometimento danado para saber usar bem o seu dinheiro. Encontro com algumas pessoas, morte de alguns parentes, bala perdida. Não sei explorar cada um deles, nem temos tempo, né, e também não tenho condições de explorar, e muitos são ainda grandes mistérios para a gente, mas para esse efeito existe uma causa, e por mais que a gente não saiba explicar, né, como eu disse, Deus tem um plano para cada um de nós. Então, né, não estamos abandonados de jeito nenhum. Eu posso... Um minuto? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu peguei uma cola aqui. Você sabe que eu sou fã de várias pessoas, né? E a Luzia, ela está sempre... A Luzia segue Joana. Como eu amo Joana, eu acabo seguindo a Luzia. Então, já viu, né? Então, olha só. Aqui nós temos um caminho. Vamos supor que esse caminho aqui seja o caminho da felicidade. Felicidade. E aqui estamos nós, né? Chegamos. Quando nós temos que seguir uma estrada, essa estrada não tem várias placas? Quais são as placas? Siga, pare. Aqui é devagar. Aqui tem um perigo. Tem alguma outra? Perigo. Aqui tem assim, vira à esquerda, volte à direita. Não tem? Tem algumas coisas assim. Quando a gente desrespeita... E quem é que dá essa... Na nossa vida, quem é que diz pare, siga devagar, vai e volta? Existem pessoas e existe... Durante a vida, a gente aprende com os nossos pais, não é verdade? Quais os caminhos que a gente vai ter que tomar. A gente aprende na escola. A gente aprende através das nossas experiências. A gente entende e percebe através do silêncio, da meditação, nas instruções e quando nós somos inspirados a tomar determinadas ações, não é? O que acontece quando a gente desrespeita essa placa? Vamos supor, o caminho está aqui. A nossa consciência é que vai dizendo para a gente, ó, tá bom, tá passando mal? Então tá bom. Tá feliz? Já? Tá legal. Tá dormindo bem? Então tá indo bem. O que acontece quando a gente... Caramba, saí totalmente do caminho, peguei um caminho errado a 80 km, 120, a gente respeitei as placas. Aqui tem que passar 80 e aqui tinha que passar 20. Eu passei a 180. O que acontece aqui comigo? Dor, sofrimento. O que acontece numa situação dessa? Quando a gente sofre, o que a gente fala?
Ah, eu tenho que voltar para o trilho, está doendo muito. Olha o caminho. Quanto mais longe a gente for desobedecendo os sinais de trânsito, os sinais que são colocados na nossa vida, pô, meu pai falou, a escola falou, a minha experiência diz, mas eu vivo de paixões, eu vivo de explorar, eu vivo de novos desafios, e aí a gente perde a responsabilidade, a disciplina não existe mais, né? Então, o que a gente faz? Dor. Vamos voltar? Tem gente que se perde, aí tem que viver de novo para não fazer isso aqui, né? Porque, às vezes, é tão longe que falar, não consigo encontrar de volta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Está tão longe que eu perdi. E aqueles que vão para cá, falam, está doendo, vamos voltar? Vou lá para o Seja de novo, porque eu estou tão afastada. Vou voltar, vou estudar, vou fazer curso na casa, vou ver, né? Porque curso na casa é bom. Aí vai de novo, vai dar uma escapadinha. Agora está tudo bem, posso voltar. Ai, doeu de novo. Ai, eu não posso ficar longe, eu tenho que voltar, porque não adianta. Gente, para terminar, é colocar uma bola, coloca a bola no chão, dá um chutinho na bola, tim, a bola vai. Parou. Parou. O que você tem que fazer? Chutar de novo. Dá outro chutinho. A bola parou. Massa, agora o chute tem que ser mais forte. Parou a bola, tua vida continua. Tá bom, vou lá. Pum, aí dá aquele chute, aí a bola vai. Parou de novo? Chuta de novo. É o movimento. Gente, a gente tem que chegar aqui. Não dá para parar de chutar a bola, não dá para parar de dirigir o carro, não dá para simplesmente estacionar e ficar lá. Se estacionar, não chega aqui. Então, essa é a proposta. Que a gente possa trilhar bons caminhos, colocar as placas certas, as setas certas e dar uma olhada nas placas, né? Porque senão, o que adianta? Eu já falei isso e vou repetir. O seu anjo da guarda, o seu mentor, está berrando no seu ouvido. Estamos na fase de transição planetária. É o momento de escutar mais do que nunca, de perceber a sua consciência e silencia para escutar a voz do seu mentor, o seu anjo da guarda. Ele fala, vai por aqui, chega, você está... E o mentor está lá, o nosso anjo da guarda está lá, berrando. Gente, eu quero te ajudar, me escuta. E a gente não está escutando. Então, vamos parar um pouco, silenciar e ver se a gente pega esses caminhos tortuosos aí cada vez menos, né? Vamos ser mais assertivos. Acho que isso vai deixar a nossa vida e o nosso ano aí de 2006, eu desejo para todo mundo. Fazer escolhas, parar, refletir, não, vou por aqui. Mas se errar também, ó, levanta e continua. O negócio é chutar a bola, né? Não pode deixar a bola parar, tá bom? Então, um abraço no coração de cada um de vocês. Feliz 2016, tá? Beijos para todos.